Olá, pessoal do Já Passei Educação. Eu, professor Fábio Inácio, estou aqui para falar com vocês de mais um concurso, né? Mais um concurso. E olha, concurso para uma cidade muito legal, né? Que é a cidade de São Carlos. Por que eu falo que a cidade é muito legal? Porque é uma cidade que tem universidades, né? É uma cidade bacana, né? De para você depois continuar seus estudos, enfim. A banca é o Nosso Rumo, Instituto de Desenvolvimento Social, e abriu esse concurso, e claro, esse concurso tem validade de 2 anos, prorrogáveis por mais 2, lembrando que o regime da Prefeitura de São Carlos é o CLT, tá? Regime de CLT, mas é concurso público, você vai ser empregado público, vai ter direito, né, à estabilidade, né, depois de efetivar, enfim, segue as mesmas regras, só que é o regime seletista. O concurso vale por 2 anos, a lista de aprovados, e tendo por mais 2 anos. Por que eu estou falando para vocês assim, detalhadamente? Eu já fiz concurso na Prefeitura de São Carlos, passei tanto para diretor quanto para supervisor, né? Então, eu conheço um pouquinho da cidade. Olha só, o curso do Já Passei vai ser professor 2, né? Tem uma vaga na listagem geral, professor, só uma vaga, professor. Aí entra aquela coisa que eu falei para vocês. Eu fiz para diretor, supervisor também, era poucas vagas, né? Supervisor acho que não tinha nem tantas vagas. Eu fui chamado nos 2 cargos. Demorou um pouquinho, né? Porque eu não passei nesse cargo de supervisor, não passei tão bem assim, mas fui chamado, tá? Então é importante isso, porque às vezes você fala, não vou fazer, que é uma vaga, né? Eu ouço tanto candidato falar isso, aí você está perdendo a oportunidade. O salário é 4.452 por 33 horas semanais. E nesse caso você tem que ter o diploma, né, de nível médio, o antigo magistério, ou o normal superior, que foi um tempo o curso de pedagogia, acabou tendo esse nome, né? Não era pedagogia, mas era um curso voltado para a educação, chamado normal superior. Não é qualquer normal superior, eu sempre gosto de esclarecer isso. Eu fiz direito, pode? Não. Eu fiz engenharia, pode? Não. Tá? E licenciatura plena em pedagogia. O nome do curso era normal superior. Taxa de inscrição R$ 70, o período de aplicação é o Y, né? Provavelmente período da tarde. E aí você tem outros cargos aqui, ó, professor de artes, ciências, educação física, geografia, história, inglês e língua portuguesa. Todos uma vaga, né? E o salário de 3.691 por 24 horas semanais, né? O valor das inscrições, R$ 88,49. Todos aqui serão no período X, exceto História e Inglês, que é no Y, tá? E, claro, todo mundo tem que ter as licenciaturas da área, né? Arte, física, biologia, química, né? Ciências exatas, aí, geografia, ciências sociais, com habilitação em geografia também serve, história com habilitação ciências sociais com habilitação em história também serve, inglês, letras, né? Todas essas aí, tá? Bom, quais são os benefícios que São Carlos tem? Vale transporte, ticket de refeição, cesta básica, né? Já incluso aí o auxílio alimentação, tá? Então, tem esses benefícios aí, que é o ticket de refeição, cesta básica e já está incluso aí no salário também o auxílio alimentação, ok? Bom, aí aqui as instruções, né, sobre o concurso, a Lei Geral de Proteção de Dados, garantindo que você vai fazer inscrição, seus dados estarão sob segurança, etc. Né? Os requisitos para inscrição, que é você, né, ler o edital. E aí, Fábio, por que você gosta de mostrar o edital desse jeito? Por que você não faz um resuminho do edital e tal? Porque, gente, eu vejo muito candidato que não leu o edital. Então, ao fazer isso, é estimular o candidato a olhar o edital. Por quê? No edital tem as informações da regra do jogo. Para passar num concurso, começa pelo edital. Se você fizer uma boa leitura do edital, você vai saber que ponto a mais você pode ganhar,
você vai ter uma informação precisa das regras do jogo, e isso vai te facilitar, né? Então, eu gosto muito porque, gente, eu vejo muitas pessoas que nem olham o edital, nem olham, tá? Então, o que precisa para você ter essa condição de inscrição? Ser brasileiro, né? Ou, no caso, português, no Estatuto da Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, né? Também. Ter na data da contratação 18 anos, ser do sexo masculino, no caso do sexo masculino, estar em dia com o serviço militar, né? Não ser do sexo masculino, né? É que alistamento militar é só obrigatório para o sexo masculino. Agora, voluntariamente, né, vão aceitar também mulheres, né? Foi recente essa decisão, né? Mas não é obrigatório para as mulheres. E ser eleitor está em quite com a Justiça Eleitoral, ou seja, não está em débito com a Justiça Eleitoral, ok? Bom, não poderá ser admitido o candidato que já foi funcionário da Prefeitura de São Carlos e foi demitido por justa causa. Tá? Essa observação aqui interessante. Bom, você vai lá no site da banca, nossorumo.org.br, né? www.nossorumo.org.br. Vai fazer sua inscrição, vai preencher todas as informações, o cadastro. Eu já fiz concurso pela banca, então você já tem um cadastro. Esqueci a senha. Vai lá no esqueci senha, né? E volta e tal, faz tudo isso. Digita lá, se você já tem cadastro, você vai digitar o CPF, aí vai solicitar a sua senha, certo? Eu já fiz prova pela banca Nosso Rumo, né? Aliás, qual banca que eu não fiz prova? Esta é a pergunta. Eu já fiz de quase todas, né, gente? Eu fiz muita banca. A não ser aquelas menos conhecidas ou aquelas mais regionais ali que realmente acaba fugindo aí do meu escopo de concurseiro. Todas as informações são de responsabilidade do candidato, certo? Então, muita atenção, vai imprimir lá o boleto, você tem que fazer o pagamento, muito cuidado com isso, né? Depois, pague esse boleto aí em locais seguros, né, como o banco ou os aplicativos que também você pode utilizar, certo? Os aplicativos de banco estão tranquilos, né? Preste muita atenção na hora de emitir o boleto. Se você está no site mesmo do Nosso Rumo, cuidado com golpes. Emita sempre o boleto pelo site. Não recebi uma mensagem aqui, um e-mail, cuidado, tá? Não serão aceitas inscrições por TED, DOC, outros pagamentos, tá? Então, muita atenção nisso. O comprovante de inscrição, o boleto bancário, deve estar aí, né, junto para você, qualquer dúvida, você ter como provar que pagou, certo? E aí o Instituto e o Nosso Rumo e a Prefeitura não se responsabiliza por falha de comunicação. Eu estava pagando, na hora parou, eu acho que paguei, né? Então, cheque sempre, porque depois vai sair a lista das pessoas que estão inscritas e você tem que verificar. Onde eu vou verificar isso? Sempre no site da banca, tá? Então, você vai conferir tudo lá, se foi pago, se está tudo certinho, certo? Então, muita atenção. Tem os telefones de dúvida da banca. Estou com dúvida em tal assunto, liga para a banca, pergunta, manda e-mail, né? Sempre importante para você sanar qualquer dúvida, certo? Então, todos os documentos que você enviar tem que estar legível, né? Então, nós vamos falar aí de laudos, né? Enfim, aqueles anexos que você tem que colocar, se você é pessoa com deficiência, por exemplo, a candidata lactante, né? Ela pode amamentar a criança a cada 30 minutos, por filho até 6 meses, a 2 horas, né? Por intervalo de 2 horas até 30 minutos, mas ela tem que avisar a banca, né? Ela vai ser acompanhada por um fiscal durante a amamentação, tem que ter uma pessoa maior de idade para ficar com a criança. A banca não providencia uma pessoa para ficar com a criança, tá? Tem que ser uma pessoa do candidato, certo? Importante saber isso, porque às vezes as pessoas acham que a banca vai, né, arrumar alguém. Não, não vai, tá? É uma babá, um parente, enfim, certo?
Então, muito importante isso. Também tem inscrição para o nome de social, para candidatos travestis, transexuais, também, né? Candidatos com deficiência, candidatos que precisem de condição especial também, uma prova em braille, um ledor também, você vai enviar. Candidato que exerceu a função de jurado, importante também anexar documentos comprovando, porque isso serve para o critério de desempate. Solicitação de isenção do valor da inscrição é sempre um período muito curto, né? Então, eu falo, mas às vezes quando o vídeo vai para o ar, é tão curtinho o período que às vezes já passou até o prazo, né? Mas se você é doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, uma delas é o Redome, né? Eu sou doador de medula óssea, por exemplo, você pode pleitear a isenção. E também doador de sangue, né? Tem que ter a carteirinha de doador e ter doado nos últimos 6 meses antes da data de inscrição, ok? E aí aqui fala, ó, doadores voluntários de medula, o Redome, aí você vai colocar lá o seu cadastro, né, juntamente com a cópia do documento de identidade. No caso, se for doação de sangue, você vai juntar lá os comprovantes e vai pleitear a isenção da taxa de inscrição, tá? Aqui, ó, pleitear a isenção, né? Você tem que preencher tudo pelo site aí, conforme informa, certo? Você só pode solicitar a isenção para um emprego por período, tá? Então, só um por período, ok? Certo? Para isenção. Inscrição da pessoa com deficiência, você vai ter que tem que ter laudo, tem que ser realmente enquadrado dentro da situação de pessoa com deficiência. Existe toda uma legislação que regulamenta isso, né? Para ser convocado, tá? E aí o percentual aqui de 5%, né? 5% aí para a questão da pessoa com deficiência, a convocação. Então, seguir todas as regras, tem que ter o CID certinho, atualizado, bem definido, para você poder preencher toda a documentação e enviar essa questão. Se por algum motivo, né, você estiver indefinido, você tem direito a recurso, a recorrer dessa questão. Ó, não é considerado deficiência, distúrbio de acuidade visual, né? Miopia, astigmatismo, que nem eu, né? Que tem miopia, né? Enfim, estrabismo, isso não entra, tá? Não entra. Hoje, para enxergar de perto, eu tenho que tirar o óculos, né? Não aderi ainda àquele óculos certo, que tem duas visões lá, bifocal. Então, isso não é deficiência, tá, gente? Agora, se a pessoa é monocular, aí sim, isso já foi considerado, determinado pelo STJ, né? Então, entra no critério de deficiência, tá? Então, material que você precisa em braille, prova ampliada, enfim, tudo isso você tem que solicitar para a banca, tá? E, claro, no ato da inscrição, né? Cota racial, 20%, também você pode concorrer aí na cota racial, só que ela é reservada quando o número de vagas for igual ou superior a 3, tá? No caso aqui, nós temos uma vaga, mas pode ser que chame mais, né? Então, você pode sim fazer sua inscrição na cota racial, tá? E aí, preencher a autodeclaração, né? Conforme as instruções do concurso para as vagas reservadas aos negros e pardos, né? Negros, pretos ou pardos, tá? Seguindo a classificação e no concurso. Então, todas as instruções aqui. Bom, sempre você tem que acompanhar tudo pelo site, porque lá sai o local de prova, sai a data da prova. Então, é importante que você esteja atento no edital às datas, marque isso, para você ir acompanhando no site à medida que vai se aproximando a data da prova, certo? Isso que eu falo que é importante acompanhar. Então, a tabela de etapas do concurso aqui. Ó, professor 2, né? Então, nós vamos ter a prova objetiva, que vai cair língua portuguesa, 8 questões, matemática, 4 questões, legislação educacional, 8 questões, e conhecimentos específicos, 20, valendo 40 pontos. E tem os títulos, né?
que estão no capítulo 10. Lembrando que título não é eliminatório, título é classificatório. Já recebi essa pergunta também. Professor, não tenho título, o que eu faço? Nada, né? Não tem título, não faz nada, não manda nada. Ah, eu tenho uma pós-graduação, mestrado, doutorado. Opa, aí sim, vale pontinhos importantes para você no concurso, tá? Mas lembrando, né? Essa é uma parte essencial aqui, ó. 40 questões, tem matemática 4, legislação educacional, e aí é legal que você vai ter no curso aqui, né? Isso aqui já para você, tranquilo, fazer uma boa prova, né? E eu vou estar presente nesse curso também, em algumas legislações aí, né? Estarei presente em algumas legislações, nas leis aí locais de São Carlos, né? Na lei municipal 17492. Estou olhando minha colinha aqui, porque não dá para lembrar tudo de cabeça, né? Na lei 14.640, que é do programa Escola em Tempo Integral. Então, algumas legislações eu estarei falando aí diretamente com vocês. E aqui, o professor 3, né? Então, professor 3 tem língua portuguesa 8 questões, matemática 4, legislação educacional 8 e específico 20 também, capítulo 10 aqui desses cursos, certo? E avaliação de títulos aqui, conforme o capítulo 10. Então, provas objetivas, né? Vão ser realizadas na cidade de São Carlos. Se tiver muita gente, sempre pode, né, recorrer a municípios vizinhos, né? Tá aqui, ó, reserva-se o direito de alocar as cidades próximas, tá? Muita gente também pergunta isso. E, gente, eu não sei porquê, muita gente cisma com essa coisa do CLT. Ah, não, vou fazer porque é CLT. Não, um empregado público, gente, tem estabilidade do mesmo jeito, né? Só que segue as regras da CLT. Ah, pode ser mandado embora, né? Você pode ser mandado embora tanto no estatutário quanto no seletista, tá? Da mesma forma. Agora, é mais difícil, sim, porque você tem que cometer atos, né, para ser demitido, ou não passar no estágio probatório para ser exonerado, certo? Então, link de correção do cadastro, né? Vai ter aí link de correção, será disponibilizado, caso você tenha algum problema. Tem o saque aqui, né? Eu acho que eles não disponibilizam e-mail, tá? Só o saque mesmo do Instituto Nosso Rumo, né? Então, para você mandar. Documentos na hora da prova, sempre chegar com antecedência mínima de 30 minutos, documentos com foto, né? Então, RG, carteira de motorista com foto, pode ser, eu tenho OAB, eu tenho CRC, CRA, CRQ, carteira de identidade funcional ligada a uma entidade, né? Pode. Carteirinha de estudante, não, tá? Caneta esferográfica, tinta azul ou preta, também importante. Olha, veja, né, que aqui não notei falar nada de documento digital. Eu não recomendo levar digital, gente. Eu falo, leva documento original, certo? Porque está no edital que é documento original, então leva. Ah, vou levar digital. Tem gente que leva digital e quer abrir um print. Não é. Documento digital só serve no aplicativo do órgão. E detalhe, se não está no edital, não leva, né? Olha aí, segue o meu conselho. Bom, os documentos apresentados deverão estar de perfeitas condições de forma à identificação. Então, documento vencido, por exemplo, eu levei meu RG, né? Uma vez eu fui fazer prova, levei um RG meu antigo, né? Eu estava com cabelo, assim, gente, cabeludo. O fiscal olhou para mim, olhou para o RG, olhou para mim, olhou para o RG, olhou para mim, olhou para o RG. Porque estava muito antigo, né? Então, mas ainda estava válido, tá? Estava válido. Agora não, os prazos de validade do RG são menores, né? Teve umas mudanças aí. Então, por favor. Ah, foi roubado e tal. Você, se foi até 30 dias, ok. Você pode ir lá com o protocolo do boletim de ocorrência, né? Ou melhor, o boletim de ocorrência, mas passou de 30 dias, aí não pode, tá? Bom, não é aceito cópia de documento. Olha aqui, achei. Não serão aceitos documentos de identidade, documentos digitais. Está aqui.
não vai ser aceito, tá? Então, gente, acabou. Ah, mas isso aí, não sei o que, tá no edital. Já vi candidato brigando lá, tá no edital. É obrigação do candidato conhecer o edital. Quando você faz inscrição, tacitamente você aceita as regras do edital. Então, se está escrito lá que não aceita, não aceita, ok? Certo? Então, assim como certidão de nascimento, CPF sem foto, título eleitoral sem foto, né? Não tem foto esses documentos. Então, não aceita a carteira de estudante, lembra que eu falei para vocês? Carteiras funcionais sem valor de identidade, né? Lembrando que a carteirinha da OAB tem valor de identidade. Tem outros que não, tá? Mas a gente citou aí algumas. No dia da prova, né? Não pode levar nada eletrônico, gravador, notebook, palm top, receptor, qualquer tipo de relógio. Eu sempre falo isso, porque eu canso de ver, gente brigar com a banca, falando assim, olha, dá vontade de levantar, meu amigo, tá no edital, você não leu? Né? Às vezes o fiscal não tem esse conhecimento todo de falar isso para o candidato, né? Até para não ser indelicado. Mas assim, tá lá, né? Não pode relógio digital, analógico, qualquer tipo, tá lá, qualquer tipo de relógio, certo? Não pode. Por quê? Ah, mas o meu relógio não tem nada a ver. Por quê, gente? Porque não dá. Hoje, não dá para a banca ficar fiscalizando. Ah, deixa eu ver esse relógio aqui. Porque tem relógio que simula que é analógico, mas é digital, enfim. É uma coisa, né? Não pode boné, gorro, chapéu, óculos de sol, protetor auricular, eu gosto, porque eu não gosto de ouvir o barulho. Não, não, tá? Não pode, né? A não ser que a pessoa, por exemplo, a deficiência auditiva, use aparelho, ela informa a banca, é feito todo um procedimento ali para ele, tá? Aí é um procedimento específico. Bom, né? Não pode lapiseira, corretivo, régua, qualquer outro objeto, tá? Que não está especificado na linha C. Então, lápis, né? Borracha e caneta, certo? É o que você deve levar, tá bom? As provas objetivas, né? Totalidade das provas, 3 horas. Tem uma folha de resposta que é específica para você, então não pode errar. Se errei, rasurei, já era, tá? Já era, aí dançou. Candidato que vai utilizar o banheiro sempre tem que solicitar para o fiscal, né? Então, quando você entra na sala, você senta, aí você não pode sair, tem que esperar as instruções, tal, começar a prova, aí você pode pedir para ir no banheiro. Tem candidato que quer ficar saindo, entrando. Não, não é permitido, tá, gente? Então, muito cuidado com isso. Se você vai ser excluído do concurso, se você se apresentar fora do local, do portão, não apresentar documento, não comparecer na prova, né? E apresentar, não fui porque teve um trânsito, teve um problema, não tem jeito, gente, tá? Então, você também pode ser eliminado se você estiver usando relógio. Eu já vi gente ser eliminado por causa do relógio, saiu do banheiro com o relógio, né? E aí foi eliminado, tá? Qualquer equipamento eletrônico, lançar a mão de meios ilícitos para executar as provas, não devolver a folha de resposta, perturbar, né, de qualquer forma a prova, ficar tumultuando, utilizar de meio fraudulento, sair sem autorização do fiscal, enfim, não entregar o gabarito, né? Então, muito cuidado com isso. São coisas que você fala assim, nossa, Fábio, você fala isso, toda análise de prova, gente, e continua acontecendo em todas as provas. Tudo que eu falei aqui. Candidato que é eliminado porque toca o celular, candidato que é eliminado porque estava com o relógio, candidato que não leva o documento, toda a prova acontece, né? Candidato que chega atrasado, candidato que errou a escola que ia fazer, acontece, sempre acontece. E também marcação de gabarito, né? Candidato que erra. Ah, estava lá, 1, 2, 3. Aí estava olhando lá, aí pulou a 4, aí marcou a 4 na 5, a 5 na 6, entendeu? Aí vai errando o gabarito inteiro. Aí quando percebe, já passou 8 questões erradas. Então, muito cuidado. São recomendações que eu falo, que assim, a aprovação começa da gente fazer tudo certinho. Chegar antes,
se preparar antes, se organizar antes. Um dia antes da prova, tem que estar com o documento certinho, tem que estar com o estojo organizado, tem que estar com a água já comprada, né, o chocolate que você vai comer, tudo certo, gente. Não deixa para as coisas para o dia da prova, que pode te atrasar. Né? No dia da prova é aquela loucura, os negócios tudo cheio, as padarias tudo cheia, enfim. Né? Os dois últimos candidatos, eles devem permanecer na sala até que termine a prova, saem juntos para assinar os documentos, ok? A prova vale de 0 a 100, né? Então, você vai ter um número de resultado, e depois, ó, só vai ser habilitado, preste muita atenção nisso, o candidato que tiver, no mínimo, 50% de acertos de língua portuguesa, 50% de matemática. Então, são 4 questões de matemática. Se eu não acertar pelo menos 2, eu estou eliminado. Olha só, eu estou eliminado. Então, muita atenção. 50% de legislação educacional e 60% dos conhecimentos específicos. Se você não tiver isso aqui, você não será habilitado. Você pode acertar todas de português, todas de legislação, todas de conhecimento específico. Mas se você só acertar uma de matemática, você está eliminado. Ah, professor, então não vou fazer a prova porque é muito difícil. Aí você já está se auto-eliminando, é mais grave ainda, né? Porque tem muito candidato que fala isso, né? Não vou fazer porque eu não sei matemática. O candidato já se auto-elimina. E aí, gente, essas pessoas perdem muitas oportunidades. Muitas. É a mesma coisa que eu falei, não vou fazer porque é uma vaga só. Perde oportunidade. Eu conto pelo menos 8 a 9 concursos que eu passei e fui chamado e era uma vaga. Era cadastro reserva. Pior, né? Nem vaga tinha, cadastro reserva. E eu fui chamado. E numa dessas eu trabalhei, né? Então, a pessoa às vezes não acredita, fica aí, né? Então, para ter postura de já passei, tem que ter confiança, tem que acreditar, né? Tem que ir para cima do negócio. Bom, títulos, olha aqui, né? Então, professor 2, todos os professores dos títulos, e aí, claro, você vai mandar via link, né? De acordo com as instruções aqui, cuidado com o tamanho do curso. Olha, não é aceito o título de graduação, tá? Somente aceito pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, é o que vale, né? Aí deve ter lá o curso, as pós-dilato tem que ser no mínimo 360 horas, reconhecido pelo MEC, tá? A pontuação de títulos vai equivaler no máximo a 9,5 pontos, né? Então, olha aqui, ó, doutorado 5 pontos, mestrado 3 pontos e pós-graduação 1,5 ponto. Então, se você tiver esses 3 itens, você tem 9,5 pontos. A classificação é a soma da nota mais os títulos, né? E claro, vai ter 3 listas de classificação: a geral, a do deficiente e a de negro, pessoa com deficiência e negros, né? Pretos ou pardos, tá? Então, claro que tudo tem recurso, tem os critérios de desempate, né? Que leva em conta aí o Estatuto do Idoso. Então, quem tem mais de 60 anos, se empatar em todos os itens, depois aqueles que é do conhecimento específico, legislação educacional, língua portuguesa, matemática, Estatuto do Idoso e também o Tribunal do Júri, aí são critérios de empate. Se empatar em tudo, aí é sorteio, né? Que é coisa rara de acontecer. Mas está previsto aqui, certo? Bom, os recursos, né? Tem recurso do resultado, das inscrições de pessoa com deficiência, da solicitação de injeção, tudo tem recurso 2 dias úteis depois da data da divulgação, né? Então, saiu a lista lá de isento, aí você tem 2 dias subsequentes, né, para entrar com recurso. Recurso é sempre individual, respeitando a banca, né, e aqui tá as regras, ó, não é aceito recurso que é em desacordo, fora do prazo, sem fundamentação, com argumentação idêntica a outros recursos. Eu vou copiar do meu amigo. Não adianta. Contra terceiros, que desrespeite a banca, tá? Por meio da imprensa ou redes sociais, tá? Então, não serão aceitos revisão de recurso, recurso do recurso ou recurso do gabarito definitivo.
Então, os recursos você tem que apresentar individual. Ah, vou entrar em grupo. Não adianta, gente, está na regra, né? Então, muito cuidado. Contratação, né? Aqui as informações da contratação, aí o que precisa, a carteira profissional digital, lembrando que é CLT, portanto, tem registro e carteira, né? E todos os documentos. Por que é importante isso, gente? Que eu também tenho observado, né? Esse ano tomei posse em 2 concursos, né? Eu passei, mudei de área, mudei de prefeitura para uma que ganhava mais, inclusive. Então, eu vejo muitas pessoas com dificuldade lá, com RG desatualizado, ou faltando documento, enfim. Tem uma pasta já, gente, deixa tudo em ordem, né? O último que eu fui, nossa, tranquilo, já estava tudo ali. Uma coisa ou outra que você tem que tirar, né? Porque tem que tirar atualizado, mas já tinha todos os documentos ali, tá? Comprovante de bancário do Banco Santander, né? No caso, a prefeitura, o pagamento é pelo Santander lá, então você tem que ter. E caso tenha acúmulo, também tem que ter o documento que comprova o acúmulo, tudo certinho. Declaração de bens, que pode ser o imposto de renda, enfim, tá? As disposições finais, todas as informações aqui, né, com relação aos contatos da banca, da prefeitura, só para sacramentar aqui, né? Então, aqui informações também com relação a prejuízo do candidato que não tiver endereço atualizado, enfim. Aliás, são caros, né? Eu passei, como eu não tinha muito interesse de ir, na verdade, eu fiz o concurso porque eu gosto de fazer concurso, e teve uma pessoa que foi fazer, e ela falou, vamos fazer comigo e tal, acabei indo, porque era muito longe para mim e tal, mas é uma cidade maravilhosa, com universidades excelentes, e eu acabei sendo chamado, eu recebi o telegrama, né, mas é importante você acompanhar também as chamadas no site, tá? Mas eu acabei recebendo os telegramas certinho. Bom, aqui as atribuições dos professores, né? Então, professor 2, professor 3 de educação física, né? Inclusive tem um erro aqui, faltou o educação, faltou o, né? Bom, e o mais importante que é o conteúdo programático para todos os empregos. Então, língua portuguesa é o padrão, né? Aqui, linguagem, interpretação, sinônimo, antônimo, adjetivo, flexão de verbo, gênero, pronome de tratamento, colocação, crase, ortografia, tá? Tudo de acordo com o novo acordo vigente, né? Pontuação, acentuação, interpretação de textos, né? Discurso direto, indireto livre. Então, língua portuguesa e o padrão. Matemática também, né? Conjuntos, igualdade, união, intersecção, números naturais, inteiros, racionais, reais, operações fundamentais, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, máximo de desvio comum, mínimo comum, regra de 3, simples, composta, porcentagem, juros simples, composto, expressões, primeiro, segundo grau, equação, média de aritmética, geometria, né, paralelogramo, triângulo. Então, são coisas que você tem que estudar. Você já viu que tem 4 questões, você tem que acertar 2, né? Então, né, progressão, PA, PG. Então, é importante você estar atento. Aí vem legislação, Constituição, os artigos 50, 60, 205 a 214, que é da educação, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, aí também aqui os artigos, certo? Que vão cobrar do ECA, a LDB toda, as resoluções dos conselhos nacional, né, das diretrizes curriculares para as relações étnicas, para, por exemplo, as diretrizes curriculares nacionais gerais, para a educação em direitos humanos, né? Também a Lei 13.005, que é do Plano Nacional de Educação, que vai ter que fazer outro, né, que está vencendo agora, em 2024. A Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 14.113, que é o fundo, que regulamenta o Fundeb, que também está na Constituição, naqueles artigos, 212A, tá? Também tem aí as resoluções aqui da base comum, né, que institui a base comum, enfim, bastante legislação, viu, gente? Bastante resolução, parecer do Conselho Nacional aí sobre educação especial, sobre educação infantil, sobre o ensino fundamental de 9 anos, sobre educação de jovens e adultos, tá? Sobre o nome do uso social, né, o decreto aqui do nome do uso social,
nos registros escolares, enfim. A lei, aí vem as leis locais, né? A 13.000, que é da Organização Pública de São Carlos, o plano de carreira aí para os profissionais, o Plano Municipal de Educação, o Programa Escola Integral, tá? E o decreto aí que institui o compromisso da criança alfabetizada. E alguns aqui eu que farei, tá bom? Eu que darei a aula, né? Então, essas questões aí mais de legislação, sou eu. E tem, claro, tem vários outros professores, eu sempre informo isso, né, que é bacana você saber também, a galera toda aí. E aí, os conhecimentos específicos, né, você tem lá teorias da aprendizagem, didática, gestão democrática, as principais teorias pedagógicas, tradicional, tecnicista, progressista, construtivista, socio-interacionista, né, construtivismo do Piaget, socio-interacionismo de Vygotsky, né, são os representantes aí maiores, planejamento, projeto, PPP, temas contemporâneos transversais, que são as TCTs, né? A Base Nacional Comum Curricular, a introdução, a etapa dos anos iniciais, a alfabetização e letramento, pensamento, linguagem, escrita, letramento, a série de cadernos do Mais Educação, alfabetização, brincar, brinquedo, jogos, ludicidade, tudo isso. E tem aqui os específicos da área de arte, da área de ciências, né? Também algumas coisas são comuns, tá? Ao professor 2, que é o nosso curso será do professor 2, mas tem muita coisa comum aqui, ó. Base Nacional Comum Curricular, projeto político pedagógico, as principais tendências, né? E aí, claro, tem algumas coisas específicas de cada área, mas tem aí uma parte que é comum a todos, né? Na área de história, na área, enfim. Bom, vou mostrar aqui para vocês os anexos e o cronograma, né? Então, as inscrições a partir do dia divulgação do edital, prazo de impugnação, publicação, período de inscrição de 25/9 de 2024 a 24/10 de 2024, a partir das 10 horas, tá? A partir das 10 horas. Ó, o período de isenção do dia 25 até o dia 26. Então, acredito que vai dar tempo, né, de você ver, porque eu estou gravando antes disso, então dá até. Eu sempre fico meio angustiado, porque o prazo é muito curtinho, né, e acaba. Então, tanto é que é 2 dias, né? Por isso que eu falo, é curtinho mesmo, é de 25 a 26, né? Para você solicitar a inscrição, mas acredito que você que tem interesse dará tempo. E pagamento limite da inscrição no dia 25, aqui são os de divulgação do resultado de isenção no dia 4, aí você pode recorrer, tá? Aí o recurso vai sair dia 7, né? De 7 e 8, né? O recurso para o período de isenção, né? Então, dia isenção, dia 25 até o dia 26, não esqueça. Aqui a publicação, a aplicação da prova está prevista para o dia 24/11, né? Os resultados aí provisórios, dia 21/12, certo? Divulgação do gabarito no dia seguinte, a partir das 15 horas, e atenção com os horários, tá, gente? Ó, inscrição a partir das 10 horas, né? Esqueci de falar disso. Uma pessoa entra lá, não vê, enfim. Divulgação do gabarito definitivo, dia 21/12, pode ser seu presente de Natal, certo? Papai Noel. Olha aqui, ó, prazo recursal dia 23, quase no Natal, né? Enfim, aí tem aqui o resultado final no dia 9, e aí depois tem o prazo das cotas, enfim, publicação do resultado final prevista aí para o dia 31/1, né? Aí de tudo, avaliação da cota, enfim, certo? E todos esses itens, ok? Então, gente, é isso. Nós vamos ter aqui o curso de Professor 2, que é para atuar ali nos anos iniciais, né? Primeiro a quinto ano. E aí é importante você estar com a gente aqui no curso, certo? É isso aí, gente. Grande abraço e até a próxima. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise de edital, ok? Até mais.